Eis que estamos chegando a um novo 7 de setembro. Vejam só. Quantos anos depois daquele? Nós estamos em 2024, né? 3 anos depois daquele, Bolsonaro não é mais presidente da República, mas a pauta é a mesma. É o Bolsonaro convocando gente para ir... Até aí, nada demais, né? Ele pode convocar as pessoas para irem a uma manifestação. O problema é qual é a demanda da manifestação. É um golpe de Estado? Já foi, né? Em determinado momento. É a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal? Vamos acompanhar juntos, porque o Bolsonaro está convocando de novo uma manifestação para o dia 7 de setembro e de novo, mesmo que não digam, o Alexandre de Moraes é o alvo, ou um dos alvos da manifestação. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital... Bom, a gente agora ele vai começar a fazer campanha eleitoral, não é o caso aqui, né? Mas nós vimos aí que o ex-presidente, sem surpresa nenhuma, né? Ele usa esse argumento de falta de liberdade, avisar o mundo sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Repito, eu gostaria de conhecer um caso de censura, de fato, em que alguém Eu acho que houve um caso em que o ministro errou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, errou quando ele impediu a Folha de São Paulo agora de entrevistar aquele assessor de assuntos internacionais do Bolsonaro que está preso, né? Essa é uma manifestação, me parece, e eu não falo aqui como jurista, porque eu passo longe de ser jurista, mas como jornalista e alguém que avalia as coisas com alguma dose de bom senso, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem por que impedir que alguém tenha direito de se manifestar. Assim como o Lula, quando estava preso, teve o direito inicialmente cassado e depois foi autorizado a dar entrevistas na prisão. Aí depois passou a dar uma série de entrevistas de dentro da cadeia, quando ele de dentro da cadeia dizia que tinha sido alvo de um conluio, que o Sérgio Moro queria tirá-lo da jogada, que o Sérgio Moro depois virou ministro do Bolsonaro, etc. e tal. Muitos desses relatos feitos pelo Lula foram feitos de dentro da prisão. Sim. Então, esse assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro, no mandato do ex-presidente Bolsonaro, também tem o direito de se manifestar. Tem, e não foi concedido. E não foi concedido Isso é pelo Alexandre de Moraes. Isso é censura. Isso é censura. Isso é censura prévia. Porque ele está impedindo o indivíduo de falar, sem saber o que o indivíduo vai falar. Ele não pode imaginar ou supor o que eu vou dizer. Talvez ele fale isso, eu não quero que fale. Ou se talvez ele fale isso e não pode falar. Se ele falar alguma coisa que não pode falar, ele que pague pelo que ele vai falar. Mas depois de ter não falado. Antes. Isso, exato. Né? Agora, aí o presidente mistura alhos com bugalhos, né? Quando ele fala em anistia, não há preso político no Brasil, né? Ninguém é preso no Brasil porque gosta do Bolsonaro ou porque gosta do Lula, né? As pessoas que estão presas foram presas porque elas tentaram dar um golpe de Estado que foi mais do que engendrado e a investigação está apontando isso. Como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tentando evitar que eleitor chegasse às urnas nas cidades em que o Lula foi mais votado do que o Bolsonaro. No segundo turno, eles tinham o resultado do primeiro. A Polícia Rodoviária Federal tentou. Tem minuta do golpe encontrada a dar com pau com todo mundo, com o ministro da Justiça, com ajudante de ordens do então presidente da República. Tem carta escrita por militar pedindo intervenção federal depois da eleição. Tem acusação de que uma parte das Forças Armadas foi complacente com gente que montou acampamento em Brasília e que já sabiam do que ia acontecer em Brasília. Tem empresário que financiou a existência desses acampamentos golpistas em Brasília, que financiou a existência, a permanência dessas pessoas lá até o dia 8 de janeiro. Então dizer
que eram brasileiros descontentes, tem complacência ou investigação de complacência com bloqueios em estradas na segunda-feira depois do segundo turno. Então dizer que eram só patriotas insatisfeitos com a não ação das Forças Armadas, porque eles esperavam alguma coisa, enfim, parece ser algo distante, não do que eu acho, do que as investigações estão mostrando nesse momento, né? Pode ser que haja injustiça nas prisões. Acho que cada prisão tem de ser avaliada de forma específica. Caso a caso. Cada caso é um caso. Ver quem fez o quê, porque fez o quê. Agora, eu estava em casa no dia 8 de janeiro. Né? Acho que muita gente que estava nos assistindo aqui, você podia apoiar o Lula, o Bolsonaro, ter votado na Simone Tebet. Agora, quem foi a Brasília, né, não foi ali por uma manifestação comum. Né? Ninguém foi preso por se manifestar ali. Eles foram presos por depredar os prédios públicos e muito mais do que isso. Por isso as penas altas contra eles. Né? Porque depredar, torcida organizada depreda o metrô. Né? Por que depredou? Com que intenção depredou? Como chegou lá? Quem pagou para ficar lá? Né? Tudo isso é que está sendo investigado. Mas foi isso que gerou, de certa maneira, esse mal-estar nas redes sociais, né? Porque a compreensão do ministro é que há uma utilização de redes sociais para gerar manifestações que não são manifestações de fato, né? São tentativas de perturbar o Estado de Direito, né? Exato. E o que a gente sempre fala aqui, né? Na faculdade a gente estuda muito o que é liberdade de expressão, porque sem ela não existe jornalismo. Você não consegue falar. E a liberdade de expressão, que é um direito de todo cidadão, independentemente da profissão que exerce, ela é fundamental em qualquer democracia. Agora, qualquer pessoa também tem que arcar com aquilo que fala. Então, primeiro você fala, você pode falar. O exemplo que você citou aqui, da Folha de São Paulo, foi bem lembrado, Rafa, porque nesse caso, a entrevista, ela não... Felipe Martins, me fugiu o nome do assessor, né? Isso, Felipe Martins. A entrevista, ela não aconteceu. Então ela foi proibida, ela foi censurada. Não é que aconteceu a entrevista, a partir das declarações, pessoa A, B ou C se sentiu atingida por aquilo, e aí você pode processar e vai correr o processo jurídico. Vamos ver, né? Quem vai estar certo, quem vai estar errado. Mas antes da declaração ser dada, você não pode limitar isso. Isso é a censura. A partir do momento que você escolhe falar, escolhe publicar algo, escreve algo, deixa lá registrado, a maneira como você vai responder por aquilo, isso não é censura. Isso é a resposta da sua liberdade de expressão. Agora, se você não pode falar, aí sim. Aí sim é censura. Eu vi gente aqui, por exemplo, Rafa, acho que é o Leonardo, salvo engano, nosso telespectador aqui, que comentou assim, mas e no caso do Pablo Marçal, das redes sociais, foi censura? Vou dar aqui a minha opinião. Na minha opinião, não. Porque diferentemente até do que aconteceu com outras pessoas que foram impossibilitadas de criar redes sociais, o Pablo Marçal, ele poderia fazer outra rede social como ele fez. E a rede social nova do Pablo Marçal, pelo menos no Instagram, me parece que já tem mais seguidores do que qualquer outro candidato à Prefeitura de São Paulo. Não foi uma questão do que ele publicou, no caso do bloqueio do Instagram, mas ali envolve uma questão de conteúdo patrocinado ou não, é um outro debate. É uma regra também que ele não está cumprindo, né? E é quando assim como o X não tem representante legal no Brasil, o Pablo Marçal está sendo acusado de financiar impulsionamento. Não é sobre conteúdo, né, a discussão. Isso. É sobre a forma como a coisa é utilizada. Exato. Né? O Pablo Marçal, em entrevistas sabatinas que estão acontecendo nesse período, ele já negou várias vezes de que ele é o responsável por esse impulsionamento. Porque o impulsionamento do conteúdo aconteceu. O impulsionamento foi associado ao Pablo Marçal. Então, como está fora da regra, porque o candidato não pode fazer da forma que foi feita nas redes sociais do Pablo Marçal, a rede social dele caiu. Mas ele não estava impedido de atuar no Instagram, no X, em qualquer rede social. Tanto é que ele fez outro Instagram. Né? A questão é que ele se defende e fala, não, eu não impulsionei, não tenho nada a ver e vou provar que não tenho nada a ver. Enquanto acontece esse trâmite, ele tem uma nova rede social. Se ele conseguir provar que, de fato, ele não foi o responsável por esse impulsionamento, ele retoma as redes sociais. Pô, legal, retomou as redes sociais, só que lá tinha 13 milhões de seguidores e o quanto ele perdeu de interação, de engajamento, o público que ele poderia que ele poderia alcançar e deixou de atingir. Aí, se o candidato se sentir lesado nesse sentido, você vai ter um outro processo jurídico.
e a coisa caminha assim. Entendeu? A gente pode gostar, não gostar, mas é isso que a lei determina. E você não vai encontrar, acho que é difícil você encontrar, né, mas acho muito difícil você encontrar algum jornalista que vai defender censura, porque censura, né, assim, se uma profissão que vai ser diretamente impactada e pode ruir com censura é o jornalismo, entendeu? Né, censura que vai impactar o engenheiro, vai impactar um médico, vai impactar alguém que trabalha lá comprando e vendendo ação, parece que vai impactar muito menos do que o jornalista. A gente depende disso para a nossa profissão. Certo, Rafa? É isso aí. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.